Olá pessoal, essa é a segunda parte da aula sobre comunidades no tempo. E nós tínhamos parado então numa definição de sucessão. Essa sucessão, lá no livro do Beckman, vocês encontram como sendo um padrão de colonização e extinção de espécies, então espécies que entram, colonizam uma determinada comunidade ou se extinguem nessa comunidade, saem da comunidade, sendo que esse padrão é não sazonal, ou seja, não depende de uma variação anual. Ele é direcionado, ou seja, sempre tende a uma determinada situação, e ele é contínuo, ou seja, dificilmente para por algum motivo. E mais importante ainda, ele é causado por um distúrbio. Vamos voltar a distúrbios aqui mais um pouco. Essa modificação das comunidades biológicas e dos seus ambientes ao longo do tempo, então, é fruto ou gera também uma mudança de composição de produtores, consumidores e decompositores que se altera gradativamente. As ações desses organismos vivos, então, vão alterando o meio e ou substrato onde eles se encontram, e parece existir uma sequência previsível ou esperada para a sucessão em um dado substrato, em um dado lugar, em um dado tempo. Então, estando as outras coisas, permanecendo as outras coisas todas como são, a sucessão deveria seguir uma determinada sequência. A origem desse conceito está no início do século XX ainda, onde dois pesquisadores, ambos trabalhando com vegetação, propuseram duas situações completamente distintas para tentar explicar como a sucessão se dá. O Clements, em 1916, previa que a trajetória da sucessão era altamente previsível, como a gente mostrou em alguns desses exemplos anteriores, e que tudo convergia para um chamado clímax, ou seja, um tipo de situação na qual não haveria mais modificações. Em muitos casos seria uma floresta, por exemplo, no caso de ambiente terrestre. Esse modelo foi considerado determinístico, porque ele espera que essa trajetória é sempre do mesmo jeito, né? E para o Clements, as inter-relações entre os organismos eram tão necessárias para que isso acontecesse, para que o clímax fosse atingido, que a vegetação se comportava, na verdade, como se fosse um superorganismo. Então, a retirada de uma ou poucas espécies da vegetação poderia ser suficiente para que toda aquela sucessão fosse perdida e tudo tivesse que começar do zero novamente. A gente já viu que existem, obviamente, inter-relações bem próximas e mutualísticas, por exemplo, entre os organismos, mas o que o Clements previa ou tentava imaginar era uma situação muito extrema desse tipo de situação. Todas as espécies dependeriam muito crucialmente de umas das outras. 10 anos depois, o Gleason propõe, baseado também numa série de trabalhos, de pesquisas a respeito de uma série de vegetações, que a sucessão vegetal, na verdade, é um processo aleatório. Ela envolve uma ação que é individualista das espécies. As espécies simplesmente têm ambientes que elas conseguem tolerar e ambientes que elas não conseguem tolerar. Então, a resposta que elas dão é o ambiente e não as outras espécies que estão ali presentes, e dessa forma o que ele previa era um modelo estocástico da sucessão. Vejam, ambos não estavam simplesmente falando sobre coisas que eles tinham na cabeça, eles estavam falando a respeito de trabalhos que foram desenvolvidos em campo e que observavam esse tipo de fenômeno, ou esses dois tipos de fenômeno, parecendo acontecer em diferentes vegetações. E durante muito tempo, e ainda hoje, na verdade, existe um debate sobre qual desses dois tipos de modelo poderia ser o melhor, e como quase sempre na história da ciência, o que ganha é alguma coisa, não só alguma coisa no meio do caminho, mas, na verdade, o fato de que em algumas situações a sucessão é mais determinística e em algumas sucessões ela é mais estocástica. Então, vamos parar para pensar o que são esses processos que ocorrem entre as espécies que tanto o Clements quanto o Gleason teorizavam a respeito. Um dizendo que existia muito e outros dizendo que não existia nada. Essas interações entre as espécies, a gente vai modificar o jeito que a gente está falando sobre elas, dando nomes a elas, né, do que a gente já viu, de comensalismo, mutualismo, predação e assim por diante, para simplificar. É a relação apenas de uma espécie com todas as outras espécies daquele ambiente. Então ela poderia ser uma relação de facilitação, então outras espécies que estão no ambiente facilitam a chegada de um novo colonizante. A inibição, no qual, ao contrário, a espécie estar presente no ambiente inibe a colonização por uma outra espécie qualquer. E, por fim, a tolerância, né, no qual a presença de qualquer espécie em determinado meio não afeta a presença de uma outra colonização por outra espécie que esteja chegando nesse novo ambiente através de um propágulo, por exemplo. Então, pensando no que aconteceria em cada uma dessas situações, o Gotelli propôs, no seu livro, 3 modelos probabilísticos um pouquinho diferentes. Então, se eu pensar que facilitação é a coisa mais importante, por exemplo, para uma vegetação, o fato de eu ter um ambiente aberto
né, vai significar que ele vai estar sendo colonizado por uma série de espécies, e ele tem, portanto, 90% de chance de se transformar, após um determinado tempo, num ambiente dominado por plantas herbáceas, no ambiente campestre. Existe uma probabilidade de 10% dele retornar para um estágio aberto se alguma coisa acontecer, uma perturbação acontecer. O ambiente aberto ainda tem 10% de chance de permanecer aberto caso não haja colonização por nenhum tipo de planta herbácea. Uma vez que as plantas herbáceas colonizam, elas começam a afetar o solo, o microambiente presente ali. Existe um 10% de chance delas se manterem como campo, mas já que elas estão facilitando a entrada de outras espécies, 80% de chance de que as espécies arbustivas consigam entrar depois de um determinado tempo. No momento que essas espécies arbustivas entram, elas têm 10% de chance de permanecerem como estão, 10% de chance de serem atingidas por uma perturbação e voltarem para o ambiente aberto. E como elas estão facilitando e modificando o meio para a entrada de espécies de maior porte, elas têm 80% de chance de serem levadas até um estágio de floresta. Veja então, numa situação de facilitação extrema, né, é como se as espécies ajudassem umas às outras de forma a afetar o meio. Mesmo que com isso, com a entrada de organismos arbustivos, os herbáceos caiam fora. Mesmo que com o estabelecimento de uma floresta, muitas espécies arbustivas talvez caiam fora. A floresta é considerada o clímax. Nesse caso, 99% de chance dela permanecer como está e apenas 1% de chance de ela ser atingida por uma perturbação e retornar a um estado aberto. Como funciona com a inibição? Se as espécies inibem umas às outras, se o fato de que uma estando lá a outra não pode estar presente, o Guattari nos propõe esse outro tipo de situação. De um ambiente aberto, eu tenho 30% de chance de ser invadido por arbustivos, 30% de chance de ser invadido por herbáceos e 30% de chance de ser invadido por espécies florestais, ou seja, arbóreas. E 10% de chance apenas de permanecer como está. Então, o que acontece nesse caso? Se alguém chegou primeiro, independente de ela ser herbácea, arbustiva ou arbórea, se ele chegou primeiro, ele invade aquele ambiente e, por inibição, as outras plantas de outra estrutura não conseguem entrar. Então, existe 90% de chance de cada uma dessas vegetações permanecerem exatamente a mesma e apenas 10% delas retornarem para um estágio aberto, caso sejam afetadas por uma perturbação. Então, se a inibição, nesse caso, é realmente muito intensa, quem chegar primeiro toma o lugar e se estabelece como uma vegetação presente e nenhuma das outras consegue afetá-la mais. Por fim, se todas as espécies forem tolerantes com a presença das outras, né, tudo pode acontecer e tudo tem a mesma probabilidade de acontecer. Ou seja, do ambiente aberto continuar sendo aberto, passar herbácea, arbustivo ou floresta, tudo tem 25% de chance de acontecer, porque existem 4 coisas que podem acontecer. Continuar aberto, virar herbácea, virar floresta, virar arbustivo. Então, numa situação de tolerância absolutamente total de todo mundo com todo mundo, o ambiente pode se transformar em qualquer coisa a qualquer momento, praticamente. Eu sei que pode parecer um pouco absurdo esse tipo de situação, que talvez vocês tenham algum tipo de situação preferida dessas aqui. Mas, de novo, isso é um modelo, né, probabilístico, portanto matemático também, que tenta explicar como as coisas acontecem na natureza. Então vamos ver como é que funcionaria, né, se eu tivesse que buscar dados a respeito de situação em um determinado tipo de ambiente específico. Nesse caso aqui, a gente tem dados lá de 1981, desse autor Horn, no qual ele tinha, para uma área bastante grande de floresta, lá no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, uma visão atual da floresta e um inventário de 50 anos atrás que dizia exatamente aonde, árvore por árvore, estavam as árvores naquela floresta. Então é um mapeamento bastante detalhado, né, que foi refeito 50 anos depois. Então, o que acontece o que mostra essa tabela aqui? O ocupante atual, né, que são essas 4 espécies arbóreas presentes aqui, e o ocupante 50 anos atrás. Então, a gente tem essas 4 espécies, né, o bordo vermelho, o tupelo negro, a faia e a bétula. E a gente vê, por exemplo, a bétula. No lugar onde hoje tem uma bétula, a ocupante presente é uma bétula. 50 anos atrás, 5% dessas bétulas o lugar era ocupado por uma bétula mesmo, ou seja, permaneceu a mesma espécie. 36%, 36% das bétulas foram substituídas por black gum, pelo negro, e assim por diante. Então, se o ocupante atual é uma faia, essa árvore grande, 96% de chance de que ela tenha sido uma faia, em 96% dos casos, foi uma faia também 50 anos atrás. Ou seja, uma faia estabelecida lá dificilmente vai ser
aquele lugar vai passar a ser, perdão, ocupado por outra espécie de planta. Ao passo que, para a bétula, é o contrário. Né? O lugar onde tinha a bétula anteriormente provavelmente vai ser substituído por alguma das outras espécies. Então, a intenção do autor era tentar imaginar qual seria a composição de uma floresta depois de muito tempo, depois que muito mais de que 50 anos passassem. Então ele imaginou, como a espécie aparentemente pioneira, a bétula, imaginou uma espécie com 100% bétula, então 100% de bétula e 0% das outras, no ano zero. 50 anos depois, o que ele encontra é exatamente o que ele encontrou. 5% continuou sendo bétula, 36% virou tupelo negro, 50% virou bordo vermelho e 9% virou faia. Então, depois de 50 anos, ao invés de ter 100% de bétula, eu vou ter essas proporções dessas 4 espécies. Continuando aplicando essas proporções para esses valores, eu vejo que se 100 anos se passassem, mais 50 anos passarem, né, eu tenho só 1% de bétula, 29% do pelo negro, 39% do bordo vermelho, 31% da faia. E se eu continuar aplicando isso para mais 50 anos e até o infinito, eu vou ter uma floresta que não tem bétula nenhuma, tem 5% do tupelo negro, 9% de bordo vermelho e quase tudo, 86% de faia. E os dados que esse mesmo autor procurou na chamada floresta velha, Old Forest, que é uma floresta que não sofre modificação há muito, muito tempo, é justamente 0 de bétula, 3 de tupelo negro, 4 de bordo vermelho e 93 de faia. Ou seja, muito similar ao que esse modelo acaba prevendo que vai acontecer depois de passado muito tempo. Então, o que significa? Se eu realmente observar esse padrão de 50 anos de modificação nessa floresta, eu consigo prever como essa floresta vai estar daqui a muito, muito tempo, se nada diferente acontecesse, se nenhuma perturbação acontecer sobre essa floresta. Bom, tendo falado sobre a sucessão, como ela se dá e alguns modelos, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de alguns detalhes. Então, o primeiro detalhe é o fato de que, às vezes, a sucessão é chamada de primária. Seriam comunidades que partem do zero, elas estão vazias, foram realmente zeradas. A riqueza de espécies é igual a zero. Vocês vão perguntar, tudo bem, mas como é que isso pode acontecer? Bom, esses ambientes têm que ter sido alterados violentamente. Por exemplo, derramamento de lava ou recobertos por poeira vulcânica, que seria uma série baseada em rocha, litossérie. No caso de dunas móveis, quando essas dunas se modificam seu lugar, levadas pelo vento, elas ocupam um novo lugar, elas estão literalmente zeradas, elas não carregam os organismos consigo, pelo contrário, a gente chama isso de psamossérie. Quando depósitos glaciais, por exemplo, eu tenho a retração de uma geleira, tá? Então o que resta ali é o que existe embaixo de uma geleira, ou seja, praticamente não há organismos vivos. E aí dois processos inversos um do outro, a submersão marinha, quando algo que era ambiente terrestre acaba sendo invadido pelo mar, então é uma série salina, digamos assim, por isso alossérie, ou o contrário, sorgimento, por exemplo, no delta dos rios, de tanto depósito de sedimento, acabam se tornando um ambiente terrestre, onde antes era um ambiente aquático. Então esse sorgimento é o inverso da submersão marinha. Então o que aconteceu? Eu tenho um tipo de ambiente, ele foi violentamente substituído por outro tipo de ambiente, e, portanto, a sucessão primária, nesse caso, depende quase que unicamente de colonização. Ninguém restou ali para recomeçar aquela comunidade, todo mundo tem que vir de fora. Então, grande derramamento de lava, grande áreas recobertas de poeira vulcânica, alguém vai ser o primeiro a chegar num solo praticamente nu ou numa poeira, né, praticamente isenta de seres vivos. A gente pode ver, por exemplo, sobre uma rocha, nesse caso aqui, isso aqui é uma rocha dos nossos morros de Porto Alegre, a gente tem rocha pura com alguns líquens esbranquiçados, uma linha de líquens vermelhos, que são os segundos, né, logo depois dos líquens esbranquiçados, eles são os próximos a conseguir persistir, trabalhar aquela rocha, extrair os minerais dessa rocha. Musgos, né, e algumas outras formas de líquen se seguem, ou seja, a partir da rocha que foi trabalhada pelo musgo vermelho, pelo líquen vermelho, os musgos e outras espécies de líquen conseguem persistir, e à medida que esses organismos vão morrendo, vão trabalhando essa rocha, vão liberando os nutrientes, eles podem, ao final e ao cabo, começar a gerar um solo muito raso que pode ser ocupado por plantas com flores. Bom, se existe uma sucessão primária, existe uma sucessão secundária. Tá? Então, teoricamente, né, a sucessão secundária é aquilo que se segue à sucessão primária. Né? E a nossa pergunta passa a ser: quantas espécies a gente vai encontrar na sucessão secundária? A sucessão primária partia do zero.
E a sucessão secundária, como é que funciona?